Há 3 semanas, se tivesse mostrado a alguém o quadro impresso deste Mundial e apontado para a Noruega nos quartos de final, ter-se-iam rido de si em qualquer bar desportivo. Ninguém traçou esse caminho. Ninguém o viu chegar. Quando o torneio começou, todas as conversas giravam à volta de 4 nomes: França, Inglaterra, Argentina e, acima de todos, Brasil, pentacampeões do mundo, a maior marca que este desporto alguma vez produziu. A equipa que todo o adepto neutro queria, em segredo, ver chegar longe no torneio. E a equipa que todas as televisões precisavam desesperadamente que sobrevivesse por causa das audiências. A Noruega, entretanto, era tratada como uma pequena atração simpática à margem da competição. Uma equipa com um avançado gigante que toda a gente assumia que sairia discretamente assim que os verdadeiros candidatos aparecessem. A última presença num Mundial tinha sido no tempo em que Bill Clinton ainda estava na Casa Branca. Nunca tinham vencido um único jogo a eliminar em toda a história da prova. Uma nota de rodapé, nada mais. Depois, num domingo à noite, em East Rutherford, Nova Jersey, essa suposta nota de rodapé pegou no favorito do torneio, levantou-o do chão e atirou-o para fora do Mundial diante de um estádio inundado de camisolas amarelas. Resultado final: Noruega 2, Brasil 1. E enquanto uma nação inteira de realeza futebolística ficava paralisada pela incredulidade, o homem responsável limitava-se a estar ali, na noite de Nova Jersey, a sorrir. Mas há aqui uma reviravolta que torna esta história muito mais forte neste momento. Este resultado não aconteceu no vazio. Caiu no meio do período mais confuso e politicamente carregado que este Mundial viu até agora. Um período em que o próprio presidente norte-americano tem pegado pessoalmente no telefone para tentar remodelar desfechos ligados ao relvado. Por isso, antes de chegarmos à forma como uma nação de pouco mais de 5 milhões de pessoas desmontou o futebol brasileiro, temos de falar de poder e de quem controla realmente o que acontece no torneio. Porque este Mundial está silenciosamente a transformar-se em 2 histórias a correr lado a lado. Uma é sobre um pequeno país nórdico que acabou de provar que a reputação não compra nada depois do apito inicial. A outra é sobre como a reputação e as ligações certas, quando usadas pela pessoa certa, parecem conseguir reescrever as regras antes mesmo de o apito voltar a soar. Comecemos pela tempestade política, porque rebentou nas mesmas 48 horas do resultado da Noruega, e merece ser entendida nos seus próprios termos. Dias antes de a seleção masculina dos Estados Unidos enfrentar a Bélgica nos oitavos de final, o avançado norte-americano Folarin Balogun recebeu um cartão vermelho direto na vitória sobre a Bósnia e Herzegovina, depois de uma revisão vídeo motivada pelo facto de o seu pé ter atingido o tornozelo de um defesa bósnio. Segundo o próprio Código Disciplinar da FIFA, um cartão vermelho direto implica automaticamente um jogo de suspensão sem possibilidade de recurso por parte da equipa do jogador. Essa regra existe há anos precisamente para que árbitros e vídeo-árbitros não sejam postos em causa por pressão política depois do apito final, só que desta vez foram. Segundo várias notícias, o presidente Trump telefonou pessoalmente ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, em mais do que uma ocasião, pedindo-lhe que reavaliasse o castigo de Balogun antes do jogo com a Bélgica. O secretário de Estado, Marco Rubio, juntou-se depois publicamente à campanha de pressão, exigindo que o cartão fosse anulado. Dias mais tarde, a Comissão Disciplinar da FIFA anunciou que a suspensão de Balogun seria levantada ao abrigo de uma cláusula probatória, o que significa que o vermelho fica no seu registro durante 1 ano, mas o castigo efetivo desapareceu. Não foi dada ao público explicação detalhada. Trump celebrou o resultado nas redes sociais, agradecendo à FIFA por, nas suas palavras, ter revertido uma grande injustiça. A Casa Branca publicou a sua própria celebração online. A Federação Belga de Futebol, por outro lado, divulgou um comunicado furioso, classificando a reversão como uma contradição direta dos próprios regulamentos da FIFA para o Mundial e salientando que nenhuma cláusula de revisão semelhante tinha alguma vez sido usada desta forma. Desde então, várias informações sugerem que um grupo de trabalho da Casa Branca, responsável pela logística do Mundial, foi ainda mais longe, preparando na prática uma contestação de tipo jurídico ao modo como as decisões de videoarbitragem são tomadas no torneio, uma iniciativa que, se avançar, poderá abrir a porta a equipas a contestarem decisões de arbitragem em tribunal, em vez de o fazerem dentro de campo.
Coloque-se isto ao lado da história da Noruega, e o contraste torna-se quase impossível de ignorar. De um lado deste torneio, um pentacampeão mundial, com todas as vantagens históricas possíveis, perdeu de forma limpa para um país que jogou melhor, sem asteriscos, sem telefonemas, sem decisões revertidas. Do outro, o processo disciplinar da nação coorganizadora foi reescrito através de uma conversa privada entre um chefe de Estado e o homem que dirige o futebol mundial. Isto levanta exatamente a pergunta que críticos dentro e fora do desporto têm feito desde que Infantino entregou a Trump um prêmio da paz criado especialmente durante o sorteio do Mundial em dezembro, se a independência da FIFA enquanto organismo dirigente consegue sobreviver à organização de um torneio tão intimamente ligado à política de Washington ou se a organização se tornou discretamente uma extensão de quem quer que esteja sentado na sala oval no momento do pontapé de saída. Vale a pena lembrar que este mesmo período já viu um grupo de deputados no Reino Unido pedir formalmente à FIFA que considerasse excluir os Estados Unidos das grandes competições, citando ações militares no estrangeiro, incluindo a captura do presidente da Venezuela durante uma operação no início deste ano e ameaças repetidas contra outras nações ligadas ao Mundial, da Colômbia ao México e à Dinamarca, cujo território da Groenlândia tem sido alvo de declarações abertas de anexação por parte do presidente norte-americano. A FIFA manteve-se quase totalmente em silêncio sobre essa moção, tal como se manteve em silêncio durante dias sobre a razão exata pela qual o artigo 27 do seu próprio Código Disciplinar foi subitamente invocado no caso Balogun de uma forma de que ninguém se recordava. Grupos de direitos humanos avisaram meses antes de o torneio sequer começar que um mundial parcialmente realizado em solo norte-americano, sob uma administração que expande tanto a ação militar externa como a fiscalização migratória interna, corria o risco de se tornar aquilo a que chamaram, sem rodeios, um palco de promoção autoritária e não um evento puramente desportivo. Concorde-se ou não inteiramente com essa leitura, é difícil ver uma suspensão desaparecer discretamente por causa de um telefonema presidencial e não sentir um pouco mais o peso desse aviso. Voltemos agora o olhar para o campo, porque o futebol em si, longe de todo esse ruído, contou a sua própria história sobre poder e sobre quem realmente o merece. Primeiro, é preciso perceber quem é a Noruega, porque a expressão equipa corajosa e azarona não chega para descrever o que aconteceu no MetLife Stadium. Sim, tem Erling Haaland, um dos 2 ou 3 avançados mais letais do planeta neste momento. Um homem que chegou a este torneio com 30 golos nos últimos 17 jogos oficiais pela seleção. Toda a gente já sabia essa parte. O que quase ninguém fora da Noruega percebeu foi a equipa construída discretamente à sua volta. É uma seleção capitaneada por Martin Ødegaard, montada com paciência ao longo de cerca de 6 anos pelo selecionador Ståle Solbakken, uma equipa que já tinha feito história mais cedo neste torneio ao vencer o seu primeiro jogo, a eliminar num Mundial contra a Costa do Marfim. Entraram na América do Norte sem pressão e sem holofotes, porque ninguém os via como um dos nomes glamourosos do futebol. E num torneio que já tinha visto Cabo Verde assustar a Argentina e o Paraguai, mandar a Alemanha para casa mais cedo, a Noruega acaba de deixar o aviso mais sonoro até agora. A reputação não defende absolutamente nada quando a bola começa a rolar. Por que é que o mundo os ignorou durante tanto tempo? Parte da resposta é a simples distância em relação aos holofotes. Um país de pouco mais de 5 milhões de habitantes, que não participava num mundial desde os últimos anos do século passado, não carrega a mística incorporada de um Brasil ou de uma França, por melhor que se torne em silêncio nos bastidores. E parte do ponto cego era o próprio Haaland. Durante anos, a narrativa dominante dizia que a Noruega tinha um talento individual monstruoso preso num projeto incapaz sequer de chegar aos grandes torneios e por isso as pessoas habituaram-se a vê-lo como uma curiosidade de vídeos de melhores momentos, não como a ponta de lança de um verdadeiro candidato. Essa história já estava desatualizada à entrada deste Mundial. A noite de domingo em Nova Jersey foi apenas o momento em que o resto do planeta finalmente se atualizou. Eis o detalhe que mais devia doer ao Brasil. A Noruega não ganhou estacionando 10 jogadores à frente da sua baliza à espera de roubar um resultado no contra-ataque.
ganhou fazendo a única coisa que ninguém esperava. Foi mais brasileira do que o Brasil. A Noruega controlou cerca de 2/3 da posse de bola ao longo dos 90 minutos. Completou 617 passes contra 279 do Brasil. Fique-se um segundo nesse intervalo. Os pentacampeões mundiais, a nação que deu ao futebol a expressão jogo bonito, conseguiram ter apenas 34% da bola e mal construíram uma sequência ofensiva coerente durante toda a noite, enquanto eram os noruegueses a trabalhar pacientemente pelo meio-campo, com Ødegaard a ditar o ritmo, como se o jogo estivesse inteiramente nas suas mãos. Durante 90 minutos, a Noruega pareceu mais próxima da versão histórica do Brasil do que o próprio Brasil. Isso não é um insulto que se lance de ânimo leve no futebol. É o que as estatísticas e o teste visual confirmaram, cada um à sua maneira. E a Noruega mostrou as suas intenções quase de imediato. Ainda dentro dos 3 minutos iniciais, já tinha a bola dentro da baliza por intermédio do médio Patrick Berg, antes de um fora de jogo apertado confirmado após revisão, anular o lance. Aquilo não era uma equipa a tentar sobreviver e contra-atacar. Era uma equipa que chegara para ganhar desde o primeiro apito contra o favorito do torneio, num estádio esmagadoramente cheio de amarelo brasileiro. Nada disto significa que o Brasil tenha entregue o jogo sem lutar, porque não entregou. Na primeira parte, ganhou uma grande penalidade depois de o avançado Matheus Cunha ter sido derrubado dentro da área. Uma decisão que o árbitro inicialmente não assinalou em campo antes de a revisão vídeo a corrigir de forma acertada. Todo o estádio esperava que Vinícius Júnior finalmente ia jogar com a nitidez que o Brasil vinha a pedir durante todo o torneio, avançasse para marcar. Em vez disso, a responsabilidade caiu sobre o médio Bruno Guimarães, um jogador que raramente marca penaltis mesmo no clube, alegadamente escolhido com base num modelo estatístico interno em que a equipa técnica confiava. Fez uma corrida hesitante e atirou fraco, diretamente para os braços do guarda-redes norueguês Ørjan Nyland. Mais tarde, o jovem avançado Hendrik saiu do banco e, em poucos segundos, ficou isolado perante a baliza, mas adiantou demasiado a bola e rematou ao lado do poste. Portanto, isto não foi um resultado fortuito construído apenas na defesa norueguesa. Mas o futebol tem memória longa para quem aproveita as oportunidades nos momentos de tudo ou nada. E nessa noite, só uma equipa o fez. O ponto de viragem foi tático e o mérito pertence por inteiro ao homem no banco norueguês. Ao intervalo, com o jogo ainda preso e Haaland quase sem participar na circulação, Solbakken não recuou para uma carapaça defensiva. Apostou, tirou os 2 extremos titulares e lançou Andreas Schjelderup, de 22 anos, juntamente com o avançado Oscar Bob. Schjelderup rasgou o jogo pelo corredor esquerdo quase de imediato e acabou por criar os 2 golos da Noruega. Isto é um treinador a ler corretamente um jogo, a eliminar em tempo real e a ter a coragem de alterar um resultado que nem sequer lhe era desfavorável. Assim que a Noruega abriu o jogo, o jogador que menos se quer ver à espreita dentro da área finalmente apareceu. Durante 79 minutos, Haaland manteve-se paciente, alimentado por migalhas, à espera do seu momento. Então Schjelderup cruzou para a área e Haaland elevou-se acima do defesa brasileiro Gabriel Magalhães, central do Arsenal, que o enfrenta há anos na Premier League, e impôs-se no ar. Cabeceou a bola com tanta força que um dos defesas mais fortes do futebol mundial acabou estendido no relvado enquanto Haaland corria para celebrar. 1-0. Depois, já bem dentro dos descontos, com 1 metro de espaço à entrada da área, colocou um remate rasteiro em arco para lá do guarda-redes Alisson, num segundo golo que pareceu quase demasiado clínico para ser real. 2 golos, o 6º e o 7º dele no torneio, colocando-o ao lado de Lionel Messi e Kylian Mbappé no topo da corrida pelo prêmio de melhor marcador, e que disputa 3 se tornou esta, porque são 3 formas completamente diferentes de perigo. Messi traz a arte e a visão construídas ao longo de 2 décadas. Mbappé traz uma velocidade ofuscante que transforma meias oportunidades em certezas. Haaland traz violência pura e física diante da baliza, daquela que deixa um defesa de classe mundial espalhado pelo relvado atrás de si. A reação posterior contou toda a história deste jogo em 2 imagens contrastantes. De um lado,
Haaland a liderar a já famosa celebração da Noruega, um movimento de remada inspirado nos barcos vikings, marcando o ritmo diante dos adeptos que viajaram, enquanto em Oslo milhares se juntavam em torno de ecrãs gigantes e remavam com ele à meio da noite, um país inteiro a perder a cabeça de alegria. Mais tarde, chamou-lhe um dos dias mais insanos da história do desporto norueguês, e tudo indica que o disse com total sinceridade. Do outro lado estava Neymar, lançado tarde no jogo sob uma ovação estrondosa, tentando alguns floreados antes de converter uma grande penalidade quase irrelevante nos descontos e depois cair em lágrimas sobre a relva. Aos 34 anos, esta foi quase certamente a sua última oportunidade realista de alcançar a glória num Mundial, encerrada por um adversário mais jovem, mais forte e mais faminto do outro lado do campo. Os jogadores do Brasil nem sequer deixaram o relvado quando soou o apito final. Vários ficaram parados ou abatidos no banco, a olhar para o vazio, como se recusar-se a sair pudesse de alguma forma desfazer o que acabara de acontecer. O colapso do Brasil merece ser levado a sério nos seus próprios termos, separado da celebração norueguesa, porque esta é agora a sua eliminação mais precoce num Mundial desde 1990. Soma 6 mundiais consecutivos, sem levantar o troféu, a maior seca de títulos da história da nação. A sexta estrela naquela famosa camisola amarela parece hoje mais distante do que em muitos anos. Carlo Ancelotti, um dos maiores treinadores de clubes que este desporto já produziu, foi contratado especificamente para acabar com essa espera, e nem sequer conseguiu levar este grupo, além dos oitavos de final. Herdou um plantel inacabado com Endrick, de 19 anos, claramente ainda sem estar pronto para liderar o ataque, e um meio-campo ainda muito dependente de pernas envelhecidas. Até Ancelotti admitiu depois que o projeto precisa urgentemente de novo talento jovem para seguir em frente. O seu veredicto público resumiu-se a pouco mais do que um encolher de ombros e uma promessa, dizendo que a equipa usaria esta derrota como combustível para o futuro. O que levanta a pergunta desconfortável que muitos no futebol têm contornado há anos. O Brasil ainda é uma equipa verdadeiramente grande ou tornou-se lentamente uma grande marca a viver da história? A boa energia, as camisolas amarelas icônicas, décadas de simpatia global, a mitologia em torno do estilo samba, tudo isso continua a ser marketing de referência. O futebol real já não está à cultura há muito, muito tempo. E essa distância entre marca e rendimento é exatamente a razão pela qual este resultado cai como uma catástrofe financeira silenciosa para quem gere este torneio. É preciso perceber como funciona, de fato, o lado empresarial de um mundial. O Brasil não é apenas uma das muitas seleções presentes. É, de longe, a equipa mais comercializável de toda a competição. A sua camisola vende-se em todo o planeta. O seu nome, por si só, faz subir as audiências televisivas em quase todos os continentes. É o ímã que atrai espectadores ocasionais que ligam à televisão, especificamente por Neymar, por Vinícius, por toda a mitologia samba construída ao longo de décadas. Quando o Brasil avança longe num torneio, patrocinadores e televisões ganham dinheiro real e os adeptos ocasionais continuam a ver. Quando o Brasil vai para casa nos oitavos de final, grande parte dessa audiência global incorporada vai para casa com ele. Portanto, enquanto os românticos de todo o mundo celebram uma história de outsider genuinamente bela, algures dentro de uma reunião de marketing da FIFA, há provavelmente uma folha de cálculo a ficar silenciosamente vermelha. Este é precisamente o desfecho que os organizadores mais temiam. Uma das joias da coroa desapareceu, substituída por uma pequena nação do norte, com 5 milhões de pessoas que a maioria dos adeptos ocasionais nem saberia localizar no quadro há um mês. O que leva a história à única pergunta que realmente importa antes da próxima ronda. Até onde pode a Noruega chegar de forma realista? Está nos quartos de final do Mundial pela primeira vez na sua história. Continua invicta contra o Brasil em 5 encontros ao longo de várias décadas. Traz um avançado a jogar o melhor futebol da carreira e um meio-campo que acaba de controlar a posse contra um pentacampeão mundial no maior palco deste desporto. Solbakken, com o seu equilíbrio habitual, recusou embalar na euforia depois do jogo, dizendo apenas que a equipa chegou aos 8 melhores e verá o que vem a seguir. Os jogadores sabem exatamente o que acabaram de conseguir. O próximo adversário é a Inglaterra, em Miami, no próximo sábado. Uma equipa inglesa marcada que sobreviveu a uma caótica vitória por 3-2 sobre o México.
co-organizador, na Cidade do México e chega agora aos quartos de final sem o conforto da vantagem caseira. A Noruega entrará no Hard Rock Stadium, acreditando genuinamente que pode vencer, porque acabou de provar a lição que este Mundial insiste em repetir. O emblema na frente da camisola não decide o resultado de um jogo. Quem joga melhor nesse dia é que decide. Essa lição, porém, claramente só se aplica depois de o árbitro apitar. Fora do campo, nos gabinetes disciplinares e nos telefonemas entre presidentes e dirigentes federativos, parece estar em vigor um conjunto de regras muito diferente. Em que uma chamada vinda do gabinete certo consegue aparentemente fazer o que nenhum processo de recurso deveria permitir. A Federação Belga já indicou que poderá procurar mais esclarecimentos sobre a forma como o artigo 27 foi aplicado ao caso Balogun. E observadores neutros em todo o futebol europeu começaram a perguntar se isto cria um precedente que federações mais ricas ou politicamente mais ligadas poderão explorar em torneios futuros. A FIFA, por sua vez, não deu qualquer sinal de que planeie mudar de rumo ou explicar melhor o seu raciocínio. O próprio Infantino já defendeu que não se pode esperar que a FIFA resolva problemas geopolíticos, uma frase que usou anteriormente quando pressionado sobre controvérsias sem relação direta, envolvendo outros países. Dentro do futebol, os críticos veem cada vez mais essa frase como um escudo conveniente, e não como um princípio genuíno, sobretudo agora que um presidente norte-americano em funções mostrou à vista de todos que um telefonema privado pode aparentemente mover-se mais depressa do que o próprio código disciplinar da FIFA. Assim, este Mundial continua a regressar ao mesmo tema de fundo por duas direções completamente diferentes. Dentro de campo, uma pequena equipa norueguesa sem grande cartaz acabou de provar que história, reputação e valor de mercado não significam absolutamente nada quando o jogo começa. Fora de campo, um caso envolvendo a nação coorganizadora do torneio acabou de provar que a reputação e as ligações políticas ainda parecem conseguir dobrar desfechos quando os riscos são suficientemente grandes e a pessoa certa pega no telefone. A Noruega conquistou seu lugar nos quartos de final com 617 passes, paciência tática e 2 golos do melhor avançado do planeta. Balogun manteve o seu lugar no torneio através de uma intervenção de natureza completamente diferente. Ambos os resultados fazem agora parte permanente da mesma história deste Mundial, quer a FIFA queira ou não que essa comparação seja feita. E é exatamente esse contraste que manterá a política deste torneio tão ruidosa como o seu futebol até as rondas finais.